Olá, seja muito bem-vindo à Lagoinha Fort Myers. Meu nome é Leandro e que bom que você está aqui com a gente no nosso Todo Dia, a nossa série de devocionais. Afinal de contas, aqui todo dia tem uma palavra de Deus para o seu coração. Se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixe seu comentário, envia para os seus amigos. Vamos junto fazer essa mensagem chegar todo dia a novas pessoas. Algumas pessoas dizem que os olhos são a janela da alma. E na fé cristã a gente crê que os ouvidos são os olhos pelo qual a gente consegue ver o impossível. É pelos ouvidos, é pelo ouvir que vem a nossa fé e a fé na palavra. Então a fé é a gente conseguir trazer a realidade, conseguir já trazer à existência aquilo que nossos olhos ainda não viram. Então os ouvidos são como esse olho na fé cristã. E quando a gente olha, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, a parábola tão conhecida do filho pródigo, da ovelha perdida, é interessante porque a gente vai ver um homem que tinha 99 ovelhas e de repente ele percebe que uma das suas ovelhas fugiu e ele então sai a procurar. Mas é verdade também porque a Bíblia, falando em outros momentos, falando a respeito do relacionamento entre o pastor e uma ovelha, vai dizer que a ovelha reconhece a voz do pastor. E a ovelha, ela atende a voz do pastor e ela se move a partir da voz do pastor. Se um outro pastor tentar chamar aquela ovelha, ela não reconhece. Então a gente precisa entender que quando uma ovelha se perde e esse pastor sai para procurar, ele sai falando, ele sai chamando, ele sai se comunicando, e essa ovelha, ao ouvir a voz do seu pastor, ela dá um sinal de que ela está reconhecendo e agora ela quer retornar para ele, ela quer voltar à relação com ele. Eu estou falando isso porque às vezes a gente tem uma imagem muito hollywoodiana a respeito dessa cena. A gente imagina um pastor saindo, vendo a sua ovelha e puxando ela e colocando nos ombros e levando para casa como se não tivesse nenhuma contrapartida, nenhuma vontade dessa ovelha de voltar para casa. E às vezes a gente acha que Deus vai fazer assim com a gente. A gente vai viver as nossas vidas distante, perdido, longe do Senhor, e de repente Deus vai pegar a gente num dia. Deus vai fazer o que a gente não queria num dia. A grande verdade é que a ovelha conhece a voz do seu pastor e não importa o tempo que passou distante, não importa o que levou ela a sair, não importa a situação em que ela está quando ela ouve a voz do pastor. Quando ela ouve a voz do pastor, ela então sinaliza dizendo: eu quero voltar. Ela sinaliza dizendo: eu tô aqui, me acha, eu quero ser encontrado por você, eu quero ser abraçado por você. Então, a história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta, ele está chamando a atenção para a gente desse pastor, mas também ele está apontando para a gente como uma ovelha decide voltar para casa. É por isso que muitos de nós, dentro de nós, às vezes ouvimos algumas vozes, a gente fala: eu acho que era só um sentimento, pastor, eu acho que era só uma vontade, eu já me movi por esse sentimento, eu já me movi por essa voz e eu não consegui permanecer. Eu quero te lembrar que essa voz que fala com você, você reconhece e você quer voltar para os cuidados dela, essa é a voz do Senhor. É a voz do seu pai te chamando, é a voz do seu pastor te chamando. É por isso que todas as vezes que você está num ambiente de adoração, toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, você se sente parte daquele lugar, você se sente parte daquele ambiente, daquela atmosfera. Não deixe que o inferno coloque nos seus ouvidos, sopre sobre os seus ouvidos, que essa voz não é a voz do seu pai. Não deixe que o inferno não te permita ver que o pai saiu à sua procura. A alegria do pastor é encontrar a ovelha. Essa parábola termina dizendo que esse pastor, quando encontra a ovelha, ele vai para casa e faz uma festa, porque a alegria do coração do pastor é poder ter a sua ovelha de volta. E isso é o que faz ele festejar. Esse é o caráter do seu pastor, esse é o caráter daquele que está te procurando, esse é o caráter de Deus. Um Deus que celebra a sua vida e faz questão de ter você perto. E não para. Ele não para de falar, não para de anunciar, até que você diga: eu quero voltar, eu quero viver esse novo tempo. Que Deus te abençoe e até amanhã.